Nós pedimos ao Senhor, Deus, traga a revelação da Tua palavra mais uma vez. Fala conosco, fala o coração de cada um da Tua igreja. Pai, fala o coração de cada um que aqui hoje nessa noite chegou, Pai. Eu peço ao Senhor, traga a revelação da palavra do Senhor. Fale profundamente em cada coração, para que todos possam entender e compreender, Senhor, a Tua palavra. Pois é a Tua palavra que nos dá direção, é a Tua palavra que nos conforta, é a Tua palavra, Senhor, que nos faz sobressair de qualquer situação. Que o Senhor nessa noite fale conosco através dessa palavra, mesmo sem merecer, Pai, eu te peço, me usa para falar com os Teus filhos, com a Tua igreja nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Pode se sentar, adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, amados. Acompanha aí. Livro de Êxodo, capítulo 14 e versículo 15. O subtítulo diz assim: a passagem pelo meio do mar. Amém? Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Diga glória a Deus. Diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, versículo 16, e tu, levando o teu bordão, estenda a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, entre nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E aos egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, aleluia, versículo 19, então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Diga glória a Deus. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor pôs-se um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Amém, amados? Não feche ainda a tua Bíblia, para um minutinho para você entender a palavra do Senhor que Deus quer falar nessa noite. Amém? Amados, passagem esta, muito bem conhecida, não é verdade? Sobre a passagem do Mar Vermelho. Mas preste bem atenção no que Deus quer falar contigo e o que Deus quer falar conosco nessa noite através dessa palavra. A Bíblia se trata de um homem chamado Moisés, servo do Senhor, que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus separou e colocou ele para uma caminhada, e melhor dizendo, nossa forma de dizer, uma caminhada tremenda, uma caminhada que havia poder de Deus, mas também havia ali dificuldade, havia luta, mas em tudo Moisés seguia com aquele povo. A Bíblia diz que esse povo agora, nessa passagem, para você já entender aonde a Bíblia já está dizendo, é onde eles já foram libertos do Egito, aonde houve batalhas, houve promessa do Senhor, houve um coração duro de Faraó, de tantas vezes Deus usar Moisés, usar o seu irmão, chegar até ele e dizer: ei, liberta o meu povo para ir me adorar, liberta o meu povo para me exaltar, e sempre Faraó dizia não, até o momento de Deus falar: então eu vou enviar pragas, para que ele venha endurecer, amolecer o coração e venha deixar o meu povo ir, para entender que eu sou o Senhor, para ser adorado. E a Bíblia diz que vai mandando praga e Faraó não amolece o coração, chega até um ponto de enviar até 10 pragas sobre o Egito. Faraó entende agora que o Senhor está na direção e que Deus cuida do povo dele com tamanho amor, que se for preciso o que for, Deus fazia sobre o Egito naquele tempo, para ver o povo dele liberto. Faraó entende então que a mão do Senhor estava sobre eles, guardando, protegendo, abençoando. Porque, amados, às vezes nós olhamos, só para você entender, já aqui o que o Senhor me manda dizer,
que às vezes nós olhamos e na caminhada com o Senhor, a gente vai deixando passar. A gente muitas das vezes vai deixando como se a gente tivesse esquecido pelo Senhor. Mas essa noite eu quero te dizer uma coisa: você não fica esquecido pelo teu Deus, que é o Todo-Poderoso. É bem certo que Ele te vê. A gente esquece de muitas coisas, mas o Senhor nunca esqueceu de nós. Aleluia. Sabe o que o faraó está vendo agora? Que Deus cuida daquele povo, que Deus tem promessa, e que Deus enciumava aquele povo, a ponto de mandar pragas e pragas para que Ele libertava aquele povo. Faraó entende então que Deus já está, ou seja, apertando a corda. Faraó vai perder um dos seus primogênitos por causa da dureza do coração, liberta o povo, mas na mesma hora já endurece o coração de novo e diz para os seus soldados: vão atrás deles, porque eu não quero nenhum vivo. Só para você entender, Moisés sai com o povo, Arão, alguns servos do Senhor, alguns ali que foi levantados, e a Bíblia diz, amados, que eram milhões. Segundo os estudiosos, não dá um número a Bíblia, mas segundo os estudiosos é muito mais de 2 milhões de pessoas, fora criança e mulheres. Para você entender a multidão que Moisés vai levando sobre o deserto. Aquela multidão que está indo agora é um povo hebreu, um povo que tem marca, e um povo que um dia resolveu clamar ao Senhor, e Deus desceu do céu para atender o teu povo. A Bíblia diz que quando o faraó se arrepende, vai chegar um desses momentos agora, porque Deus já está suprindo no deserto, Deus já está fazendo, Deus já está mostrando ser Deus. Aquele povo que saiu do Egito, a Bíblia diz que no meio do deserto eles sentem o calor, eles reclamam, eles sentem fome, eles reclamam, eles sentem sede, eles reclamam, vendo o poder de Deus e reclamando. Mas a Bíblia diz que em tudo que eles clamavam, em tudo que eles pediam, Deus estava sustentando aquele povo. Eles têm sede, Deus usa Moisés, que manda jogar um ramo sobre as águas que era amarga, e as águas se tornam doces. Aquele povo contempla o milagre, toma daquela água, se alegra e segue para frente. Como ser humano, daqui a pouco estavam eles murmurando de novo. Deus vai fazendo milagre, Deus vai mostrando que aquele povo está crescendo no Egito. As roupas crescem no teu corpo. A Bíblia diz que os sapatos cresciam também, conforme cresciam as crianças e o povo no deserto. E Deus mostrando, havia um calor, e a Bíblia diz que Deus então colocou uma nuvem, uma coluna, que de dia era a coluna que tampava o povo do sol quente, e à noite era uma coluna de fogo, que aquecia e mostrava claridade para aquele povo, para onde pisar, aonde seguir, para continuar em frente. Não havia escuridão para aquele povo. De dia que o sol ardia, a coluna entrava na frente do sol, e eles caminhavam na sombra. Pastor, mas o senhor não disse que eles estavam reclamando? Sim, e não é muito diferente nos dias de hoje. A gente vê o quanto o Senhor supre, e às vezes a gente ainda acha que está pior. Mas quero te dizer uma coisa nessa noite, você que está na presença do Senhor, tem momentos que a gente acha: por que Deus permitiu, amados? Vou te dizer, diante do Senhor era para estar pior, e a gente não sabia. Era para ter sido pior, e Deus agiu com misericórdia, está cuidando de tudo, e vai resultar em milagre. No final de tudo, veremos a poderosa mão do Senhor, porque Deus ainda cuida no deserto. Aleluia. Só quem crê glorifica o santo nome do Senhor. O povo caminha durante o dia, a coluna tampa do sol. À noite se torna coluna de fogo, porque clareia, vendo Deus fazer, vendo Deus cuidar. A Bíblia então diz que Faraó endureceu o coração novamente e diz para os seus soldados: ei, alcance Moisés, alcance aquele povo hebreu, mas eu não quero que fique nenhum vivo, porque eles me afrontaram. A Bíblia diz que então os faraós, com suas carruagens, cavaleiros, aqueles guerreiros, corriam adiante. O povo que está seguindo com Moisés, preste bem atenção para você entender onde Deus quer mostrar o sobrenatural dele. Aquele povo que está indo com Moisés está caminhando a pé, normalmente, acampando, ou seja, quando se cansa, à noite acampa, para, e a povo, os inimigos que estão indo atrás agora, estão indo de cavalo, carruagem, ou seja, há uma velocidade maior. E é pelo que a Bíblia está dizendo, que aquele povo está sendo alcançado aos poucos. Aos dias, aqueles guerreiros inimigos vão se aproximando, e a Bíblia diz que de repente, amados, eles chegam diante de um mar.
E diante do mar, eles olham para um lado, não vê saída, olham para o outro, não tem, e muito menos olhar para diante do mar. Eu nunca fui, mas se alguém que já chegou até diante do mar, dá para olhar e você não consegue enxergar o outro lado. Você não consegue ver ali uma saída. Aquele povo agora está diante do mar e está entendendo e já está sabendo que os inimigos estão vindo atrás. E dó e piedade, eles não têm vindo. Porque o inimigo nunca brincou de ser inimigo com a igreja do Senhor, amados. O inimigo da igreja hoje não é aquele que fala mal de ti, não é aquele que te critica. A gente sempre fala aqui que o inimigo da igreja hoje é o diabo. Porque a luta dele é para tentar levar a imagem e semelhança do Senhor a perder a salvação em Cristo Jesus. Que trabalha de noite lutando para isso. A Bíblia diz que aqueles soldados, eles vão chegando perto. E Moisés agora está diante de uma situação que olha para o mar e ali não vê saída. Aquele povo olha, aquela multidão de gente olhando e pensando, parece que chegou ao fim. Sabe aquele sentimento que você viu Deus suprir lá atrás e parece que Deus saiu fora do controle aqui? Sabe aquele sentimento que você parece que você viu Deus fazer e parece que agora Deus está em silêncio, parece que não tem saída? Aquele povo começa a gritar, se desesperar e dizer, Moisés, e agora? Alguém começa a apertar Moisés, porque ele era o cabeça ali abaixo do Senhor. Ele era o líder no meio daquela multidão. Moisés então vai dizer, no versículos atrás, a gente não leu tudo porque é enorme, mas Moisés vai olhar com muita fé e vai dizer para o Senhor, ei, somente acalma, porque hoje nós vamos ver o livramento que Deus vai entregar para o teu povo, aleluia. Quando Moisés fala aquilo, aí vai caber o povo confiar ou não. Mas espera aí, eles vêm vivendo milagres, eles vêm vivendo e vendo a poderosa mão do Senhor fazer. Mas olha para o mar está agitado. Não há lógica humana, preste bem atenção, não há lógica humana para o mar se abrir. Não tem barco que cabe todo aquele povo, na verdade não tinha nenhum. Não tem lógica para ele chegar do outro lado. O sentimento agora é de ver o inimigo chegando perto e de aparentemente nada acontecendo. É momento que a gente precisa descansar, porque Deus toma Moisés e diz assim, só descansa, só espera. Quer ver livramento? Espera. Oh, aleluia. Deus fala para Moisés, Moisés grita para esse povo, que é hoje que eles vão ver a minha poderosa mão dar livramento. Moisés fala para o povo, mas fica esse sentimento, está escurecendo, os inimigos não param, porque o inimigo não brinca, ele continua seguindo, ele chega adiante, e o povo diante do mar. Então Moisés, quando fala com o Senhor, Deus vai falar para ele, no primeiro versículo que a gente leu, Deus vai falar, Moisés, porque tu clamas a mim? Mas fala para o meu povo que marchem, segue em frente. Mas no olhar do povo na frente tem mar fechado. Como marchar se tem um mar na nossa frente? Eu creio que Deus manda dizer, porque tem pessoas que podem ter chegado aqui e está dizendo, como seguir, sendo que já parece ser o fim da caminhada. Peraí, pastor, como continuar, sendo que já parece que não tem jeito? Deus olha para o povo dele e diz, ei, tu és um povo que tem promessa, não para, marche, mas tem medo, mas marche. Mas a vontade não é de marchar, mas Deus estava dizendo, marche, fala para o meu povo que não pare, mas tem mar na frente, Moisés. E Deus está falando, Moisés, fala para o meu povo para marchar, para seguir. Deus te trouxe, levanta a tua mão direita para o céu, porque Deus te trouxe nessa noite para te dizer, o medo não pode te parar. Tem uma família que espera pelo teu clamor. Marche, segue em frente, porque Deus tem um plano contigo. Aleluia. Só quem crê glorifica a Ele. Aleluia. Mas sem mar fechado. E Deus fala, Moisés, porque tu clamas a mim? Fala para o povo marchar. Sabe, a dificuldade não pode parar o cristão, amados. A dificuldade não pode tirar a tua essência, não pode tirar o Deus que está sobre a tua vida. A dificuldade não pode parar as nossas pernas de caminhar, porque quem sustenta as tuas pernas não é homem, mas é Deus que diz, marche, aleluia. Segue. Mas o mar está fechado.
E Deus vai falar para Moisés: Moisés, agora segue meu servo e toca com o cajado no mar. E quando tu tocar é para as águas repartir. Parece historinha, né? Mas quem disse que Deus chamou nós aqui para buscar um Deus que é só do natural? O natural nós faz. Coisas simples a gente consegue ir fazer. Deus nos chamou para viver o sobrenatural. Deus nos chamou para dizer assim, que ainda há uma esperança quando tem joelhos dobrados, que ainda há uma esperança diante do mar fechado quando tem crente clamando, porque crente clamando há uma identidade de cristão alcançando o céu em clamor. Aquele povo está clamando, está buscando, Moisés está dizendo: Senhor, e agora? E Deus fala: toca com o cajado no mar. E quando tocar é para as águas se abrir. E quando Moisés vai com tão fé e tem coragem de tocar no mar, o que vai mudar na nossa vida não é se Deus abre o mar. Deus continua sendo Deus. O que vai mudar é se a gente vai se levantar e tocar com o cajado, que significa autoridade no problema. O que vai mudar na nossa vida é que muitas das vezes o Senhor fala: levanta e toca com o cajado no problema. A gente não levanta, não toca e quer que o problema caia por terra. Não foi Deus que falhou, foi a gente que não teve coragem de se levantar e confiar naquele que deu a palavra, naquele que falou: somente marche, somente creia, somente toca com cajados. Cajado significa autoridade, amados. Toca com autoridade sobre o problema, em oração, em clamor, dizendo: Pai, eu vou acreditar até o fim, eu vou esperar no Senhor, ainda que eu clamo hoje e aparentemente parece que amanhã está piorando. Não, eu estou acreditando e clamando e esperando no Senhor. Moisés levanta, pega o cajado, toca sobre as águas, e a Bíblia diz que começa a vir um vento oriental, um vento que começa a fazer um rebuliço. Sabe quando começa a perceber que não tem algo normal? E aquele vento começa a agitar as águas, aleluias, e de forma que vai agitando as águas, e que na mesma sentido que bate o cajado, as águas parecem que começam a se abrir, mas não parece, elas estão se abrindo. Tem hebreus agora assustados, entendendo qual é o Deus que serve. Tem hebreus agora olhando e estão assustados, porque o mar vai se abrindo e o vento, conforme vai passando, a Bíblia diz que a terra sobre o fundo do mar vai secando. O mar vai se abrindo e abre um caminho no meio do mar, em que o povo está olhando assustado. Moisés também assustado, porque ele já viu Deus fazer milagre. É um homem de tamanha comunhão, mas não deixa de ser ser humano. A gente sabe que quando Deus age, Ele nos surpreende. Nós somos alguém, eu tenho certeza, se for pegar o testemunho de cada um aqui, com certeza, chegaram pessoas aqui que já foram surpreendidos pelo Senhor. Surpreendidos sobre daquele que é o teu Deus, que é o Senhor dos senhores, aquele que faz milagres. Aquele povo olha e o mar vai se abrindo. Eles entendem então que é um caminho. E Deus fala para Moisés: Moisés, agora você vai seguir com o povo. E Moisés começa a entender por que Deus falou: marche, segue adiante. Tinha um mar fechado, mas quando Deus fala marche, Ele não está olhando para aquilo que tem diante de nós, Ele já está olhando para aquilo que Ele já está preparando para fazer. A nossa mania é olhar para o agora, mas Deus já está olhando para aquilo que Ele já fez. Já tem um plano preparado, já tem um propósito para ser cumprido. Quando Deus fala para aquele povo marche, e eles têm medo que tem mar na frente, é como se Deus já estivesse falando assim: vocês ainda não sabem, mas daqui a alguns minutos eu estou abrindo o mar, e é só para vocês seguir. Somente creia. Mas o inimigo vem atrás de carruagem e a gente está de a pé, e Deus está dizendo: somente creia, aleluia. O mar se abre, eles olham, é para ter uma lama, na nossa forma de falar, é para ter uma lama lá que pode cobrir até 2, 3, 4, 5 homens, dando uma altura de 4, 3, 4, 5 homens. Mas quando eles começam a pisar os pés, eles começam a perceber que o chão está firme. Quem diz que Deus coloca em risco aquele que Ele ama? Quem diz que Deus faz pela metade? Oh glórias! Quem diz que Deus faz, ou seja, mais ou menos?
Quem diz que Deus não sabe trabalhar? Ele sabe que o mar pode se abrir, mas ele entende que o chão, na lógica humana, não era firme. Mas ele abre o mar, faz secar o chão e diz para o povo: segue Moisés. E aquele povo vai começar a andar. E quando coloca os pés na onde não tinha lógica de estar preparado o chão, eles entendem que aquele chão foi preparado pelo Senhor. Calma, amados. Tem pessoas ansiosas pelo dia da manhã, desesperado, com medo. A gente precisa entender que a caminhada que tem na nossa frente, o chão é preparado pelo Senhor. A gente precisa entender que quando a Bíblia diz que Deus vai além de ti, Ele vai na frente, Ele vai preparando, Ele vai tirando as armadilhas, Ele vai quebrando. A gente só precisa entender que eu preciso manter em comunhão com o Senhor, em oração, em jejum. Está difícil, mas eu estou acreditando no Senhor. Eles estão pisando no chão, o chão está firme, eles acreditam. E sabe o que a Bíblia vai dizer mais além? Porque o texto é grande, que eles começam a olhar e o mar fica como se fosse muro do seu lado, as águas. Eles estão olhando para o lado, e a parede da água que se abriu é como se fosse um muro enorme. Oh glórias! O mar não é um riacho, não é um val de Jaboque, como Jacó atravessou rapidinho com a família e voltou correndo para trás. Não era. O mar é algo que vai levar até uma noite para atravessar. Preciso ter confiança em entrar naquilo que eu tenho medo. É bem certo que aquele povo entrou, mas dá medo de olhar, porque o mar, pela fundura que era, e as águas eram como paredes e muros, a Bíblia diz. E eles olhando e percebendo o que Deus estava fazendo, os inimigos vêm correndo atrás. Sabe o que acontece? Porque chegando no mar, aonde está chegando o mar, a Bíblia diz que os inimigos estão alcançando. E quando Deus fala para eles assim, que parece ser o fim: Moisés, toca com o cajado, porque as águas vão se abrir, o mar vai se abrir para passar. A Bíblia diz, onde a gente leu, que agora a coluna que está na frente deles, e havia um anjo na frente deles, passa para trás. A coluna começa a dar a volta pelo mar e passa para trás. O anjo do Senhor tem uma ordem para passar para trás. Peraí, por que será? A Bíblia diz que o inimigo estava chegando perto por detrás. Então o anjo que estava na frente, abrindo caminhos, já tem uma palavra que é para o mar abrir e pronto, não precisa mais do anjo lá. Então o anjo, a Bíblia diz que passou para trás, e a coluna passou para trás também daquele povo. Os inimigos que estão chegando perto, a Bíblia diz que a coluna, metade dela para trás, na visão dos inimigos, era escuridão, não se vê, não consegue enxergar o povo hebreu. A metade dela para frente é como se fosse uma das melhores, oh glória, é como se fosse uma das melhores lanternas, luz resplandecente, que mostrava o caminho no meio do mar, para o povo de Deus continuar. Mas o que chama a atenção é que na visão do inimigo, a coluna é escura, causa uma escuridão, que eles estão perdindo o povo de Deus, mas não consegue passar, não consegue enxergar. Tem um anjo já com espada desembanhada, dizendo: pode até chegar perto, mas não toca, pela autoridade do Senhor. Tu está com medo porque se tem Deus que te guarda. Aleluia. A obra que o Senhor está fazendo é que a coluna que Deus colocou lá, para aquele que persegue a escuridão, mas para aquele que espera no Senhor é luz. Você precisa entender, amados, que Deus cuida dos seus. Está bem perto, mas só enxerga uma escuridão que não consegue chegar. Tem carruagens, na lógica humana, tem poder humano na mão, tem espadas, tem armaduras, mas a escuridão não deixa chegar. Tem um anjo dividindo o povo de Deus e os inimigos,
e não tem como chegar. Oh glória! Sabe aquele sentimento que a gente tem mania de preocupar, que parece que a situação só vai piorando, está chegando a pior, e a gente começa a entender e pensar assim, parece que Deus não está vendo. É o que o povo de Israel olhava para trás e já estava vendo os egípcios chegar, com a sede de matar, com a sede de acabar com a vida daquele povo. Mas vê agora o mar se abrindo. Enquanto o mar se abre, aquele povo tem que esperar, aqueles inimigos têm que esperar, porque o povo que está esperando o mar se abrir tem uma identidade. Ai daquele que toca sobre aquele que o Senhor chamou, tem uma identidade. A nuvem passa para trás para dar cobertura, porque é a mão do Senhor. O anjo que ia abrindo o caminho lá na frente, Deus já falou, o mar vai se abrir. O anjo passa para trás para dar cobertura, para guardar. Aquele povo agora vai passando entre o mar, olha para um lado para o outro, a parede das águas é como um muro alto, muito alto. Imagina o barulho, amados. Imagina alguém passando no fundo do mar, em seco, caminho, e olhando a altura que quase não dá para enxergar, e o barulho que as águas faziam. Sabe, não está tudo um mar de rosa, mas estão vivendo um milagre do Senhor. É aí que o Senhor Deus quer falar conosco nessa noite. Não está um mar de rosa, mas está vendo Deus cuidar, está vendo Deus fazer, está vendo Deus ter misericórdia. E sempre a gente olha e fala, mas eu queria como se fosse um mar de rosa. Mas é bem certo que aqueles barulhos estão dando medo. O barulho das águas está dando medo. E o medo do mar se fechar, e o medo de não confiar daqui a pouco, e o medo de não acreditar, e daqui a pouco o mar pode se fechar e tudo acabar ali. Sabe, muitas das vezes os nossos erros é esse, de estar sendo suprido, ou seja, abençoado pelo Senhor, e de repente já pensar, será que amanhã vai ser do mesmo jeito? Será que Deus vai continuar cuidando? Será que Deus vai continuar fazendo? Deus ainda é e sempre será fiel para a tua igreja. Deus ainda é Deus, igreja. Deus está sustentando, Deus está cuidando. Sabe agora o que eles começam a ver? Porque o povo está andando, aquelas milhões de pessoas andando, a coluna está indo, o anjo do Senhor indo dando cobertura, e os egípcios começam a ver que o mar se abriu. Oh, aleluia. A gente sabe que o inimigo é atrevido, e que ele luta dia e noite contra a igreja do Senhor. Os inimigos então olham aquele caminho aberto. A sede é de alcançar o povo de Deus. A sede é de alcançar os hebreus. E a Bíblia diz que aquele povo, que os egípcios, os inimigos, se atrevem a entrar num caminho que Deus a preparou para o povo dele. É bem certo que os irmãos já sabem o que vai acontecer. Os inimigos têm coragem de entrar pelo mar, aonde está aberto o caminho que Deus abriu para o povo dele passar. Um caminho que Deus abriu para um povo, para que você entenda melhor, e Deus toca no meu coração para entender. Não é um povo que foi do dia para a noite que clamou a Deus. Não é um povo que se tornou crente no estralo de dedo. Não é um povo que do dia para a noite resolveu acreditar em Deus. É um povo que havia uma essência. É um povo que já vinha sendo escravos. Só para você entender melhor, lá no Egito eram escravos, apanhavam todos os dias, sendo escravo de Faraó. Mas era um povo que tinha a marca do Senhor. E a gente, eu já falei isso aqui, a gente vê de Gênesis a Apocalipse, quando afrontava o povo de Deus, Deus não aceitava. Quando se afrontava o povo de Deus e parecia que a casa estava virando de cabeça para baixo, Deus não aceitava. O povo está sendo escravo já havia anos e anos, aquele povo sendo escravo. Eles resolvem clamar a Deus. Quem está atravessando o mar agora pagou um preço. Preste bem atenção no que Deus vai te mandar te dizer. Quem está atravessando o mar agora tem uma bagagem, já chorou tanto, já clamou tanto, que pode dar testemunho muito bem para aquele que está começando e dizer: ei, eu estou vivendo um milagre hoje, mas só eu e Deus sabe o preço que eu paguei lá atrás. Eu estou vendo Deus fazer hoje, mas só Deus, e eu sei o quanto eu orei, chorei, jejuei, busquei, ouvi palavras doídas, vi coisas
coisas que não queria ver. Aquele povo poderia muito bem dizer: ei, o mar está se abrindo hoje, mas só Deus sabe o que a gente passou lá atrás, as chicotadas. Quantos chegaram aqui nessa noite e sabe o que já passou, o que já viveu, o preço que você já pagou por ser cristão, por orar, o quanto o inimigo tem raiva de ti porque você é coluna da família, o quanto você paga o preço e está vendo Deus fazer. Só você e Deus sabe. Aquele povo sabe e poderia muito bem dar um testemunho e dizer: ei, não é por acaso que o mar está se abrindo, não é por acaso que a gente está vivendo nos maiores milagres. Lá atrás houve chicotadas. Quantos de nós chegou aqui nessa noite e tem pagado um preço por orar e buscar pela família? Não é fácil buscar pelos seus, não é fácil pregar pelos seus. A Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua própria pátria. Não é bem certo você falar e achar assim: ó, o fulano é o pastor da família, a família inteira vai dar na igreja. É mais fácil de não dar. Essa é a realidade. Ou ir para uma outra igreja. O que se fosse ainda era benção. A gente entende que não é fácil o preço que aquele povo pagou. E aquele povo está pagando, eles estavam entrando. Sabe aquele sentimento? Eu fico imaginando que estão passando no meio do mar e ia lembrando quanto Deus foi fiel, mas o quanto foi difícil, o quanto foi batalha, o quanto não foi fácil o início, o começo, o início do casamento, o começo da criação do filho, o quanto não foi fácil o começo de uma vida cristã, no primeiro amor, querendo ali cada dia mais sede pelo Senhor, e o inimigo tentando colocar confusão sobre a cabeça. Sabe, ultrapassar o mar faz a gente refletir o quanto Deus é fiel. Aleluias. A gente não quer passar pelo deserto, mas é no deserto, é atravessando o mar, que a gente vê a poderosa mão do Senhor. Aleluias. Está na bonança agora, mas olha para trás. Só Deus sabe o que passou, só Deus sabe o quantas lágrimas desceu. Deus está honrando agora o casamento, o filho, mas só Deus e você sabe o quanto você chorava e dizia: Pai, tem misericórdia, Senhor. Aleluia. Quantos de nós sabe? E você precisa só continuar. Olha aqui, o pastor, que eu vou te dizer algo tremendo da parte do Senhor. Você precisa só continuar olhando para Deus, porque vai aparecer alguém e vai falar: foi sorte. Vai aparecer alguém, vai falar: como assim? Nunca vi fulano fazer nada. Quando deu errado, procurou: cadê o teu Deus? Quando deu errado, falou: mas ela não é serva, mas ele não é servo, ele não vai na igreja. Mas fulano não passou aí para a igreja, uai, mas está dando tudo errado agora. A gente é muito bem visto quando dá tudo errado. Quando der certo não quer ver. Mas Deus, Ele é aquele Deus que prepara o inimigo, deixa o inimigo chegar bem pertinho do ambiente do milagre. Aonde os egípcios estão? Bem pertinho do povo hebreu. E Deus abre o mar para todos eles ver. Não queria ver, mas tem que ver. Eles não queriam enxergar, mas tem que ver que há Deus sobre Israel. Você precisa entender que o tempo da honra, Deus vai escancarar as portas para mostrar que Ele é o teu Deus. No tempo da honra, pode passar o tempo que for, porque promessa não tem prazo de validade. A gente só precisa ter joelhos dobrados e comunhão com o Senhor. Não aquela comunhão que se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, não é Deus. Não, se não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Não é que Deus não faz, é que as coisas no tempo e na hora exata dEle. Mas Ele sempre fez, Ele sempre vai fazer sobre a nossa vida. A gente só precisa esperar. O que os inimigos estão vendo agora é o mar se abrindo e o povo de Deus indo passar para o outro lado. Oh glória. Contemplando o tamanho da poderosa mão do Senhor. Os inimigos olham e dizem: esse caminho ainda está aberto, eu vou entrar. Mas a porta que Deus abriu foi para o povo dele. O mar abriu para o cristão, para os cristãos passar. O mar abriu, melhor dizendo, para os hebreus passar naquele tempo. E os egípcios endurecem o coração e diz: vamos atrás deles, não vamos deixar escapar. É bem certo que o inimigo já viu que a coluna de fogo é algo da mão de Deus.
É bem certo que os inimigos já viu que Deus tinha cuidado daquele povo, mas o inimigo não quer parar e não desiste. Quem tem mania de querer parar, gente, o diabo não tem preguiça, amados. Vou te dizer uma coisa, o diabo não para, ele não cansa, ele não tem preguiça, ele não tem descrença no dia dele agir, igual a gente muitas vezes tem no dia de culto. Não tem cansaço. O diabo ele trabalha dia e noite 24 horas, porque já está condenado. Sabe, a mania de querer parar é nossa, os humanos. Como já havia aquele povo no Egito querendo parar todo o tempo, e Deus honrando Moisés e fazendo milagre e mostrando ser Deus. O povo egípcio então entra naquele caminho e começa a entrar no caminho do mar, atrás do povo de Deus. Quando eles entram todos ali no meio do mar, a Bíblia diz que as rodas das carruagens começam a se travar do nada. Os egípcios começam a olhar e as carruagens começam a travar e quebrar as rodas do nada. Estão quase alcançando o povo de Deus dentro do caminho de Deus. Sabe aquele sentimento que parece que Deus falhou em algo? Que o ser humano tem essas manias, nós temos essas manias de parecer, peraí, Deus abriu o caminho e o inimigo está vindo por ele e está alcançando. Mas quando a Bíblia diz que estava chegando bem perto, as rodas das carruagens começaram a parar do nada e a quebrar do nada, e começou a diminuir a toada quando eles estavam chegando perto de novo. Eles entendem que há uma mão, oh glória. Eu não sei se você vai crer, mas enquanto a gente está aqui, tem uma mão do céu, oh Deus. Há uma mão que vem do céu. E quando você está aqui adorando, ouvindo a palavra, Deus está dando cobertura para aquele ente querido. Deus está guardando a vida daquele que você tem buscado. Deus está guardando e protegendo e a preparando propósito para cumprir. Você recebe, levanta a tua mão direita para o céu, em nome do Senhor Jesus, porque eu creio no que Deus me manda dizer. A prepara para testemunhar, porque enquanto você adora e busca, a poderosa mão do Senhor está dando cobertura agora. Parece que o inimigo está alcançando o povo de Israel, mas a velocidade do inimigo começa a diminuir, começa a parar. Deus está dizendo, fique em paz, acalma o teu coração. Tem um Deus no céu guardando, aleluias. Fecha as suas mãos, diga: eu recebo, eu tomo posse para a glória de Deus. Glorifica bem forte, bem forte, bem forte para a glória de Deus. Os inimigos começam a entender que está chegando perto, mas as rodas da carruagem se quebram, começa a se frear só, e os inimigos começam a entender que está perdendo a velocidade. A gente só precisa confiar no Senhor. Na hora e no tempo dele, Ele faz. A Bíblia diz que quando eles percebem que perdeu a velocidade e que o povo do Senhor está mais à frente, a Bíblia diz que o mar começa a fechar ao contrário. Por detrás daquele povo vem fechando em direção a eles. A porta que Deus abriu para o povo dele, não adianta o inimigo querer entrar, é para o povo dele. A porta que Deus abre para ti, você só precisa descansar nela. Você só precisa descansar. E essa porta que Deus está falando hoje, Deus manda dizer, é a minha palavra. O Senhor Deus está dizendo, essa porta é para descansar na palavra de Deus. Descansar, porque ainda que pareça que está difícil, descansa e marche. O que é descansar e marche? Confiar no Senhor, mas não vou parar, vou continuar crendo, levantar minha cabeça e vou seguir em frente. Porque quando o tempo da honra chegar, vai ter alguém olhando e entendendo que teu Deus da tua vida, o seu Deus, ainda é Deus para a glória dele, aleluia. O mar vem se fechando, aonde os inimigos estavam, o mar se fecha. E Faraó olha e entende, o Senhor sempre esteve com esse povo, não adiantou seguir. Aquele povo chega do outro lado do mar e percebe o livramento que Deus tinha falado lá atrás. Enquanto o mar estava fechado, Deus fala, Moisés fala que hoje eles vão ver o livramento que eu vou dar. Agora quando chega do outro lado do mar, olha para trás
e percebe o livramento que Deus deu. Porque a gente só precisa não caçar que jeito que Deus vai fazer, ou procurar de que forma que Deus vai agir. Eu só preciso confiar na palavra de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu só preciso confiar. Aqueles que confiou agora estão olhando e estão vendo o livramento que Deus deu. E do outro lado a Bíblia diz, vai até citar, que eles cantam o hino da vitória. Eles vão adorar, eles começam a exaltar. Tem uma passagem que a Bíblia até diz que uma das irmãs, e não falha a memória, de Moisés, chamada Miriam, que ela pega o seu tamborim, uma espécie de instrumento, e reúne algumas mulheres ali que eram das suas amigas, e chama e começa a tocar e a dançar, glorificando o santo nome do Senhor. Não dava vontade de cantar enquanto passava pelo mar. Eu sei que hoje para muitos não tem vontade de cantar, mas Deus só está dizendo para ti assim, ó, louva enquanto está na batalha. Age contra a vontade do inimigo. Enquanto o inimigo manda você calar, continue adorando. Adore no meio do mar, adore no meio do deserto, adore no meio da luta. É Deus que te dá força. Adorar ao Senhor é o que nos levanta, é o que nos capacita, é o que nos faz seguir em frente. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Medite naquilo que Deus te falou antes de ir para casa. Medite naquilo que Deus falou com a gente nessa noite. Somente adore Ele no meio do deserto. Não sei de que forma você chegou aqui, o que tem enfrentado na sua casa, na tua família, no teu casamento, sobre os teus filhos, mas descansa, descansa sobre aquele que sabe cuidar. Aleluias. Somente adore no meio do deserto. Adore, exalte, glorifica, solte a tua adoração no meio da luta. Aleluia. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Oh Deus, Tu és poderoso, aleluia. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel, para o povo de Israel passar. Tu és aquele que deu identidade, Senhor. Os pés enxutos puderam cantar. Hino da vitória, hino da vitória. Levanta as suas mãos para o céu e adora. Se estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar este homem, Ele tem poder. Se passares pelo fogo, vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado e não puder atravessar, sobre este homem com fé. Só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar. Vamos, Deus, que pode abrir. Chama o Senhor. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar este homem que Ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar.
do Senhor, um hino de vitória. Do outro lado canta. Continue adorando, exaltando Ele. Continue adorando os Deus. Continue exaltando a Ele. Clame Ele agora. Antes de ir para casa, clame. Antes de ir para casa, chama Ele. A gente não lê uma história, mas a gente lê um fato. A gente meditou num fato e verdade. Chama o Senhor nessa noite. Chama Ele para a tua casa. Chama Ele para a tua família nessa noite. Deixa Deus trabalhar ao teu favor. Sem importar a situação, clame. Se importa o problema, você está na casa, você está na presença do Pai. Diga para Ele: Senhor, cuida da minha casa. Senhor, cuida da minha família. Apresenta o Senhor aquele ente querido. Pede o Senhor misericórdia. Pede o Senhor para tocar. Você vai sentir uma confiança em entregar na mão dEle, porque você está entregando na melhor mão, na mão daquele que cuida, na mão daquele que transforma. Entrega nas mãos dele para descansar. Deus está dizendo: entrega o fardo. Entrega o fardo na mão do Senhor nessa noite. Vai, recebe em nome de Jesus. A tua igreja clama pela família. A tua igreja entrega. Deus recebe em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus nessa noite. Recebe, Pai. Cuida dos teus filhos. Cuida da tua igreja, porque nós temos a certeza que te adorar, Senhor, é o que vai continuar sustentando a gente de pé. Senhor, mesmo no meio do deserto, Pai, sustenta, dá força. Levanta a tua igreja adora, mesmo quando tudo estiver dizendo não. Ainda que você entrou passando batalha, luta, tribulação, confia em Deus, confia no Senhor. Somente adora Ele, somente clama. Nós não vamos, o Senhor está dizendo, não vai perder esta guerra. Você não vai perder essa batalha. Levanta a tua cabeça e clama o nome de Jesus. Clama aquele que tem poder para fazer. Clama aquele que pode ir além da frente, aquele que pode transformar, aquele que abre portas aonde não tem portas. Aleluia. Clama o Senhor. Entrega nas mãos dele. Descansa. Descansa, amados. Descansa o teu coração hoje. Aleluias, aleluias. Trazem pães para provar que no deserto. Deixa Deus trabalhar nessa noite. Deixa Deus fazer. De mim, somente adorei. Lugar alto não vou me cansar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti, Deus. Em ti. Oh, aleluia. Nossa comunhão. Só não abre mão da tua comunhão. Pelo prazer de só permanece com a aliança que você tem com Ele. Riqueza. Só permanece em oração e adoração a Ele. Isso vai passar. Oh, aleluia. Por isso resistindo estou. Declare nessa noite, amados. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. Mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando. Está cuidando. Declare em nome de Jesus. Ele está cuidando. Ele cuidou dos teus filhos. Não preciso transformar pedras em pães
nações para provar que no deserto tu estás. Deixa ele trabalhar no deserto, por favor. De mim, Tu és santo, Deus. lugar alto não vão me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riqueza. Comunhão com o Senhor. Como um deserto isso vai. Mantenha a tua comunhão com Cristo. Aleluia. Resistindo estou, quando a minha força se esgotar, Aleluia. o teu anjo Levanta as suas mãos para os céus e declara em nome de Jesus. adorar é o que sustenta-me de pé. Declare, não vou, Senhor. Não vou perder a guerra de louvar em meio às provações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, Continue confiando. mas hoje sei Esse deserto, que Deus, esse deserto ele vai chegar ao fim. Recebe sobre a tua vida, toma posse hoje. O Senhor está cuidando. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias e glórias, glórias. Sustenta-me de pé. Declare, eu não vou, Senhor. Não vou Termina com perder fé. a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei. Esse deserto vai Esse chegar. deserto vai chegar ao fim. O Senhor está O cuidando. Senhor Declare. está cuidando de mim. O Senhor sabe cuidar dos teus. Entrega a sua família nas mãos dele nessa noite. Entrega a sua casa nas mãos do Senhor. Deixa Deus cuidar nessa noite. Pai, cuida, Senhor, desta família. Cuida dos teus entes queridos. Cuida, Senhor, da família, desse que te clama, desse que está entregando agora. Porque Tu és Deus para fazer milagre. Tu és Deus, Pai, que nos manda marchar. Deus continua dizendo essa noite: marche. Não pare. Não pare. Oh, aleluias. O chamado é teu. A unção para suportar e de ser coluna está em ti, diz o Senhor. Segue. Marche. Pode parecer que o mar está fechado, acredite. Deus é quem sustenta. Deus é quem capacita. Dá força à tua igreja, Pai. E entrega a espada para eles guerrear nessa noite. Levanta, Senhor, esse que estava caído e abatido, e dá força aos seus filhos. Diga: eu recebo, eu tomo posse, para a glória de Deus. E glorifico o santo nome do Senhor com as palmas, para a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Abre os teus olhos em nome de Jesus. Amém, amados? Quem crê que está voltando para casa abençoado, baseado na palavra do Senhor, somente creia, somente acredite até o final. Deus só nos manda marchar. Segue em frente, confia. Parar não traz resultado, pelo contrário, só paralisa tudo na nossa vida. Deus está dizendo: marche, marche crendo em todo tempo. Todo tempo você espera em Deus, você crê em Deus. E em todo tempo a gente esquece, mas Ele não esquece da gente.
Amém? Que você possa voltar para casa com essa palavra no teu coração hoje. E é bem certo que grandes coisas vão acontecer sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Pega tudo que você trouxe nas mãos, levanta para o céu. Vamos orar para a gente ir para casa abençoados. Domingo do encontro com Deus. Venha buscar a presença do Senhor. E nós vamos deixar essa casa de adoração em favor que Deus abre o céu para receber o nosso louvor. Amém? Buscando cada dia mais fortalecimento espiritual no Senhor Jesus. Pastor, eu trouxe aqui um dízimo, uma oferta, uma ajuda para cá do Senhor. Levanta para o céu também, lá na porta vai estar o gasofilar. Você pode deixar lá a tua ajuda em nome de Jesus. Pastor, eu não trouxe nada, não tem problema. Levanta suas mãos da mesma forma em nome de Jesus. Vamos agradecer o Senhor. Feche teus olhos. Pai, nós louvamos o Senhor por este culto, por a palavra que o Senhor deu, por tudo que o Senhor Deus falou aqui nessa noite, através de cada servo, através da adoração, através do louvor, através, meu Pai, da tua palavra. Senhor, eu peço, Senhor, antes mesmo de levar o teu povo para casa em paz e segurança, que o Senhor Deus, Pai, receba os donativos. Se alguém trouxe um dízimo, uma oferta, uma ajuda para cá do Senhor, mesmo esse que já dizimou, esse que já ofertou, esse que já tem semeado na tua casa, meu Pai, abençoa, prospera e abre as janelas do céu, meu Pai, sobre a vida da tua igreja. Prospere eles cada dia mais, meu Pai, que não venha faltar nada na despensa, nos celeiros deles, mas pelo contrário, venha ter de sobra, para eles abençoarem outras vidas, em nome do Senhor Jesus. Leve eles em paz, guardados, abençoados pelo teu santo nome. Dê a eles, Senhor, um final de semana abençoados, com boas